com a questão do Bolsonaro, da extrema-direita brasileira. Isso, você não está otimista com relação à punição desses próceres aí do golpe? Não, a punição acho que vem. Punição vem, né? Mas é que eles estão derrotados, que o Lula vai ganhar. Isso aí não dá para ser assim. A história mostra que não dá para ser assim. Então vamos... O risco de perder em 2026 é muito grande. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, sabendo do teu pensamento, acompanhando os seus artigos e tudo mais, é o seguinte: você acha que ainda não mudou nada na cena do Planalto com relação a reagir a todas essas ameaças que vinham acontecendo? Que ameaça? Ameaças do tipo a inflação, a popularidade baixa. A inflação está crescendo. A última pesquisa que saiu mostra que o Lula continua caindo. Eu não estou vendo reação. E a projeção para o ano que vem é que a inflação vai continuar crescendo. Tanto é que na quarta-feira o Banco Central aumentou de novo os juros. O Banco Central aumentou os juros, mas o Boletim Focus fez a primeira previsão da inflação declinando. Né? O Boletim Focus é do mercado, não é do Banco Central. Sim. O Banco Central compila, né? Agora, a inflação, claro que com a entrada da nova safra aí tende a haver uma redução da inflação, mas ela continua em alta o ano que vem. Por que o Banco Central aumentou os juros? Porque a tendência, se a inflação declinasse, o Banco Central não teria anunciado um novo aumento dos juros na próxima reunião. Então, tudo indica que a inflação pode começar a cair aí por junho, julho, talvez, quando de fato se efetivar a entrada da nova safra. Mas mesmo assim, para o ano que vem é prevista uma inflação acima da meta. O que você achou daquela pesquisa da Quest, que eles entrevistam operadores do mercado e que atestou assim que ninguém gosta do Lula, do Haddad, seja lá quem for? O mercado. Não, é uma pesquisa setorializada, né? Ela tem um recorte claro. Eu acho que o Haddad, depois que ele foi detonado pelo Lula, pela Gleice e pelo Rui Costa, ele de fato ele foi rifado dentro do governo. Então ele se enfraqueceu muito. E, claro, nem o mercado e nem nós devemos gostar de uma situação onde o ministro da Fazenda é fraco, porque o governo perde credibilidade. Nenhum governo pode ter, porque o fiel da credibilidade de um governo é o seu ministro da Fazenda. Porque, quer dizer, se o ministro da Fazenda é forte, ele mostra que o governo tem capacidade de coordenação das expectativas econômicas e sociais. Se o ministro da Fazenda é fraco, é o contrário, quer dizer, ninguém acredita muito no governo. Olha só, o Sérgio Bernardi está dizendo aqui que o Boletim Focus é feito pelo Banco Central. É verdade, pelo Banco Central. Agora, o Fornazieri falou que o Boletim Focus é do mercado, mas o Banco Central é do mercado, né? Esse que é o detalhe, né? Não o Banco Central assim. É a expressão máxima do mercado. O Boletim Focus, ele é feito pelo Banco Central colhendo a opinião do mercado financeiro. A opinião do mercado, verdade. Financeiro. Exatamente. Mas então, é uma opinião do mercado financeiro. O Boletim Focus expressa a opinião do mercado financeiro. Fornazieri, o governo nomeou a Gleisi Hoffmann, o Lula nomeou a Gleisi Hoffmann. Ontem nós tivemos a aprovação do orçamento, inclusive com superávit de 15 bilhões, deixaram os 44 bi dos precatórios fora, o que eu acho que foi tecnicamente correto. Eu queria uma leitura sua desse momento, quer dizer, Gleisi conseguindo, né? E também muitos comentários a respeito do Hugo Mota, que não é tão chantagista quanto o Arthur Lira. Eu sei que você tem ceticismo com relação a essas leituras, mas por isso que eu peço para você explicar. Eu já tinha dito aqui numa entrevista que o governo encontraria menos dificuldades com o Hugo Mota do que com o Arthur Lira. Porque o Arthur Lira ele tinha um poder de galvanização da chantagem político-financeira muito grande.
E ele tinha uma liderança muito forte sobre o conjunto dos congressistas. Inclusive, tinha uma ala da bancada do PT que era lirista, talvez mais lirista do que lulista. Então, ele era um líder efetivo. O Hugo Mota não, ele é um cara mais com menos peso, menos carisma, menos força no conjunto das bancadas, no conjunto da Câmara dos Deputados. Então, ele tende a ser mais negocial com o governo e menos barganhador, embora também ele também vá fazer suas barganhas. Eu acho que esse é o perfil do Hugo Mota. A gente já tinha falado sobre isso aqui. E o performance da Gleisi Hoffmann nesse período? Ontem teve um relato de que ela, com um telefonema, matéria do Globo, né? Um telefonema, ela conseguiu ampliar para 30% o orçamento discricionário do governo, aquele que o governo pode mudar, né, dentro desse orçamento geral. E o Centrão e alguns grupos queriam que fosse só 10%. Isso foi lido como uma vitória política da nova ministra. Não, como é que você está vendo a atuação da Gleisi? Não, eu acho que, por enquanto, não dá para ter Isso aí foi muito episódico, e, na verdade, isso aí já estava posto pela equipe econômica. Mas houve, quer dizer, o Congresso, a Câmara dos Deputados ficou com 50 bilhões. Isso é verdade. Então, essa foi a barganha. Foi uma barganha. Então, não tem inocente ali, não tem gente boa pela bondade ética, moral tal. Não existe isso. E como é que você está vendo essa cena? Quais são? Você disse que melhora um pouco com a saída do Lira, mas melhora Sim. Em que sentido, haja vista? No sentido de que o Lira era muito mais astuto, muito mais ardiloso, muito mais forte do que o Mota. Então, se o Mota não tem todos esses atributos de barganha, de encostar o governo contra a parede e tudo mais tal, por exemplo, de fazer, ameaça colocar uma pauta da extrema-direita para conseguir alguma coisa do governo. Então, vai ser mais fácil para o governo transitar determinadas propostas na Câmara dos Deputados. É nesse sentido que é mais fácil. Então, estou percebendo aqui, captando a sua mensagem. Queria só voltar à questão do ato de Copacabana, porque ele pode ser lido de várias maneiras. Uhum. Você interpretou como uma diluição, digamos assim, da extrema-direita, um enfraquecimento? Não. Imaginei. Como é que você interpretou? O ato de Copacabana, evidentemente que se você tomar como critério de comparação, e é legítimo tomar como critério de comparação atos do bolsonarismo anteriores, o ano passado e outros anos, ele teve um recuo. Agora, você conseguir mobilizar 18, 20 mil pessoas é significativo. A esquerda não coloca 5 mil pessoas na rua. Então, não dá para gozar no terreno alheio, né? Então, esse que é o problema. Quer dizer, onde é que a esquerda consegue mobilizar? Essa questão... Pois aquela coisa, se fosse um ato da esquerda, teria sido um sucesso. Como foi da direita... lembra qual que foi o grande último ato que a esquerda tentou fazer o ano passado? O Dia do Trabalhador. Lembra que até o Lula reclamou, mas que porcaria de ato é esse? Não, aquilo lá foi uma coisa realmente, né, quase que... Então, esse que é o problema. Quer dizer, eu estava dando aula agora e eu desejei que os alunos terminem o fim de semana com mal-estar e se sintam culpados. Por quê? Porque eles ficam criando desculpa para não fazer nada. Nós vivemos uma era de desengajamento do progressismo. Eu escrevi um artigo na Carta Capital nesse final de semana, saiu ontem, pena que ainda eu vou exigir lá que ele seja colocado publicamente, mas é apelando para uma radicalização do movimento ambiental. O artigo está publicado, eu li. Por quê? Mas é que ele não está publicamente, ele está colocado só para assinantes. Porque, para assinante,
Tem uma teoria, que até eu vou escrever um artigo nesse fim de semana para publicar nos blogs de esquerda, que é a teoria do flanco radical. Eu vou explicar depois o que é essa teoria. Porque veja o seguinte, quem está radicalizando hoje? No mundo? A direita. A direita, a extrema-direita. E quem está levando, ganhando a batalha política? No mundo, a direita. A direita. Quer dizer, hoje nós temos... No Brasil, nem tanto. Eu diria que... Nós temos um número crescente, mas tende a ganhar porque a esquerda vai ficar acuada, está na defensiva, está indo para baixo e tal. Então, quer dizer, a teoria do flanco radical é que o movimento progressista, o reformismo só avançou quando surgiram grupos radicais a favor do progressismo e das reformas. Porque eles impõem um temor às elites que fazem concessões. Hoje, as elites estão fazendo concessões para quem? Para a extrema-direita. Porque é ela que intimida. Então, se a gente não perceber esse jogo mínimo, quer dizer, aquela história de que o líder e o movimento tem que ser também leão, tem que ser mistura de leão e raposa, tem que ser astuto, inteligente e ardiloso, mas tem que ter a força, é isso. Quer dizer, a esquerda perdeu completamente o senso do que quer fazer política. Então esse é um momento que nós temos que radicalizar. E como a esquerda está apática, acovardada e tudo mais tal, então tem que surgir alguns movimentos radicais para dar o exemplo, para ver se criam despertar. É espantoso quando você fala com a juventude e ela fica criando desculpas para não fazer nada. Desculpas. Fica criando desculpas. Desculpas, exatamente. Existe uma desmobilização. Desmobilização. Será que isso tem a ver? Desculpa, será que isso tem a ver com setores, né, dessa juventude? Porque quando a gente vê os dados, Fornazieri, econômicos do Brasil, a gente é inquestionável que nós estamos numa situação positiva economicamente. Sim, você não vê isso? O governo é desmobilizador. Esse que é o fato. Quer dizer, se os líderes não são mobilizadores, o governo é inativo. Quer dizer, porque compara o governo Lula com o governo Bolsonaro. Quantas manifestações políticas o governo Bolsonaro fez? Ele ficou na ofensiva o tempo todo, mesmo com um déficit de moralidade, de erros de governo, a vacina, 700 mil mortes e tudo mais. Ele ficou na ofensiva política. O que o governo Lula mobilizou em termos políticos até agora? Nada. O PT está paralisado. A Gleisi foi a maior desmobilizadora do PT. Por que você acha que a Gleisi foi desmobilizadora? Porque o PT foi recuando, caindo para trás. Olha o que... A Gleisi ficou presidente do PT quantos anos? 10, 12 anos? 8 anos. 8 anos. E foi o período em que o PT menos se mobilizou na sua história. Tá certo? Então, você está falando mobilização de rua ou mobilização de ideias? Mobilização de rua, de política, de atividade, de ativismo, em todos os sentidos. Mas quando o Zé Dirceu é confrontado com essa questão, ele diz assim, vamos entender que o PT foi atacado brutalmente. E ficou na defensiva. Se você atacar o bolsonarismo, fica na defensiva quando é atacado? Não, vai para a ofensiva, vai para o embate. O PT foi se acanhando, foi recuando, foi abandonando. O Walter Pomar, que é um petista radical, ele fez uma análise do discurso da Gleisi do dia da festa do PT. Sabe quantas vezes a Gleisi falou de socialismo dentro do PT? No discurso dela? Nenhuma. Esse é um sinal de defensivismo. A esquerda abandonou suas bandeiras, abandonou suas lutas, abandonou seus princípios. Agora, Aldo, capitulou. A gente sempre fica, e eu identifico algumas mudanças nesse cenário que não vai dar tempo de eu explicar ou trazer aqui para nosso público, mas o pessoal me conhece e tudo mais. Eu tenho feito algumas resenhas nas lives solo que eu faço às 23 horas, mas
a gente sempre fica de olho para ver quando essa reação vai acontecer. Eu acho que ela começou, ainda que lentamente, mas começou a acontecer. Eu vejo isso, por exemplo, na questão da disputa pela presidência do PT. Que esse debate começa a aparecer do o que vai ser o Partido dos Trabalhadores daqui para frente. Como é que vai ser? Sim, Você vê uma possibilidade nesse? Eu vejo uma reação. Agora ela vai ser... Que potência ela vai ter? Eu vejo pouca potência. O momento é muito ruim, tem um ambiente de pessimismo em relação ao governo, de desengajamento, porque, veja o seguinte, podemos dizer que depois que entrou Sidônia, aumentou a atividade do governo nas redes. Mas não basta você aumentar a atividade, você tem que ter estratégias de engajamento, porque a rede só é eficaz se você é capaz de criar engajamento. O vídeo do Nicolas Ferreira teve mais de 200 milhões de visualizações. Quantas visualizações, quanto engajamento e quanta replicação tem a atividade que o governo faz nas redes? É isso que você tem que medir. Então, deixa eu trazer um pouco a nossa conversa para a questão do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Como é que você interpretou esse processo? É um prato feito que ele está oferecendo para a esquerda atacar violentamente ele e o bolsonarismo, e não se vê isso. Dizer que o cara é covarde, de que o cara é fujão, de que o bolsonarismo está abraçado com o trumpismo, com o Trump é um inimigo do Brasil e, portanto, o bolsonarismo é inimigo do Brasil. Você está vendo alguma coisa? Nada. Quer dizer, alguns setores estão falando, as mídias independentes estão descendo o sarrafo. Mas é pouca coisa. Então você tinha que ter o bolsonarismo, ele está organizado nas redes. A esquerda, os partidos de esquerda não estão organizados nas redes. Porque aí você emite uma, digamos assim, uma mensagem, uma narrativa central que ela se difunde nas redes. Você não está vendo isso. Quer dizer, é óbvio que tem que dizer que o Trump é inimigo do Brasil e que o bolsonarismo é aliado do Trump e é inimigo do Brasil. Pô, isso rende. E você acha que não está sendo feito isso? Nada, mas é evidente, você viu alguém fazer isso? Não, eu vejo, por exemplo, os deputados Lindbergh Farias e o Rogério Correia, eles que entraram com o pedido de bloqueio do passaporte do Eduardo. Mas não é isso, não é isso. Uma coisa, você tem que ter atividade de rede. E não, não, claro. Mas essa é a questão da rede, sinceramente, Fornazieri, o PT e a esquerda realmente, eu nem desejo mais que eles conheçam. Então porque não parece incompatível. Você não tem atividade política, você fica na defensiva política ou fica na apatia. Num caso desse que é um prato cheio, um prato feito cheio, a esquerda fica na apatia. Como é que ela pretende? Porque eu tenho ouvido e até enunciado do tipo, eu acho até positivo o seguinte, que a imprensa fale do Bolsonaro sem parar, né? Porque daí o presidente Lula fica mais à vontade para governar. Você não acha que o presidente Lula está governando? Tem que governar com atividade política. Porque, veja o paradoxo, a economia vai bem e a avaliação da população sobre a economia é muito ruim. Como é que você explica isso? Então, Conde, nós não podemos ficar nesse lero-lero, pelo amor de Deus, tá louco. Ô, Forna, deixa eu falar. Eu preciso arrancar alguma coisa positiva de você sobre não vai arrancar. Não vou arrancar, não vou conseguir. Não sobre tortura, nem sobre tortura. Nem sobre tortura. Esse é o Aldo Fornazieri. Mas você tem esperança que a coisa mude, ou não tem esperança mais também? Eu vejo muita dificuldade para mudar, porque não vejo vontade. Porque veja o seguinte, quer dizer, eu sou seguidor daquela palavra de ordem difundida pelo Gramsci, que foi criada lá pelo Roland Roman, um romancista do século XIX, que é o pessimismo da vontade e otimismo, aliás, o pessimismo da razão e otimismo da vontade. O governo não tem vontade. Quer dizer, se você não é cínico, você vai ver que a realidade só te induz ao pessimismo. Agora você tem que ter vontade de mudar.
Quer dizer, você tem que demonstrar, né? Você tem que ser ativo. A política é ativa. Não existe política passiva. É isso que tem que perceber. Mas você concorda, por exemplo, no discurso, o Lula está viajando o Brasil, agora ele vai para o Vietnã, para o Japão, né? Até, aliás, nem sei o que pode acontecer com a ausência do Lula de novo no governo. Mas ele, inclusive você diz isso nos seus artigos, né? Que o Lula é o único que vocaliza essa... Sim, que pode mudar. Pode mudar, mas ele tem que ter um discurso correto. É aquilo que a gente diz em política, não existe ato espontâneo. Nem na fala, nem na narrativa. Você não pode falar qualquer coisa sem medir qual que é a repercussão daquilo que você fala. O Lula só tem feito falas que repercutem negativamente. Esse que é o problema. Deixa eu trazer, então, dentro da ideia, né, discutível, evidentemente, de que a extrema-direita está numa situação difícil no Brasil, essa história do bispo Malafaia e do deputado, que também é pastor, Marcos Pereira, do Republicanos, do Partido do Tarcísio, dessa briga em que eles se insultaram e que dividiu a bancada, em função do Marcos Pereira ser contra pautar a matéria da anistia e o Malafaia pressionar com toda aquela cólera que ele ostenta essa ideia. O que você pensa sobre esse processo? Tem uma disputa acerca de quem vai hegemonizar a direita. Esse é o jogo. Então, o Malafaia, ele pensa que o bolsonarismo ainda tem capacidade de hegemonizar, enquanto que o Marcos Pereira viu que os ventos mudaram. Estão indo para outro lado. Estão indo para o lado do Tarcísio. Eu tenho informação que, por exemplo, ali no Palácio Bandeirantes tem romarias de empresários, de agronegócio, de parlamentares, de partidos políticos para pressionar o Tarcísio para ser candidato a presidente. E se ele for, ele vai criar uma nova hegemonia dentro da direita. Claro que ele tem que fazer um jogo ali com o bolsonarismo, porque ele não pode romper para tentar ficar com a maior parte do espólio. Então, esse é o jogo, Conde. É uma disputa para ver quem vai hegemonizar a direita. E, evidentemente, que o Tarcísio com uma posição mais ao centro do que o bolsonarismo. Mas o Tarcísio faz um jogo ambíguo, né? Mas do ponto de vista da disputa da hegemonia, ele está correto, porque se ele romper com o Bolsonaro, ele perde parte do eleitorado. Ele não pode nunca romper, né? Nem num determinado momento pode. Quando ele consolidar, ele pode. Agora não. Então tem Aldo Farazieri aqui no Giro das 11. Diga, querido. Não, tem que entender como funciona a política, senão as pessoas fazem juízos complicados. É por isso que eu tenho imenso privilégio e honra de trazer o professor Aldo aqui no 247, porque ele diz coisas que são contra-intuitivas para a militância, que nos acompanha aqui, mesmo para mim, mas eu tenho humildade para ouvir o Aldo, né? Para a gente saber. Eu fico espantado. Porque sabe, Aldo, eu estava bastante cético com o governo. Eu estava basicamente dentro desse teu clima há uns meses atrás. De um tempo para cá, alguma coisa mudou para mim. Para você ainda não, mas eu acho que alguma coisa mudou. Por exemplo, o governo conseguiu aprovar o orçamento, ele está implementando programas, acabou de lançar, por exemplo, a isenção do imposto até quem ganha até R$5.000. Agora, como você disse, se não comunicar isso, né, não adianta muita coisa. Não é só comunicar, transformar isso em atividade política e disputa. Sim. Tem que transformar em atividade política e disputa. Você tem inimigos. Quer dizer, quem faz política, a primeira coisa que você tem que pressupor é que você vai ter. Mas isso que nós rastreamos juntos aqui, que, por exemplo, o Marcos Pereira, do Republicanos, ele não quer pautar a matéria da anistia, porque ele não está vendo clima para isso ser aprovado. Isso já não é uma disputa? Não é porque não tem clima, é porque ele não tem interesse, porque isso faz parte da disputa dentro da direita. É isso que tem que entender. Porque senão você acha que o cara está entrando na defensiva. Porque para os tarcisistas, a anistia não interessa, mesmo que o Tarcísio declare a anistia tal. Por quê? Porque ele vai fortalecer um setor da extrema-direita que
não que quer ter o comando da direita. Sim. Então, esse é o jogo. Perfeito. Entendi perfeitamente. Quer dizer, ainda que a esquerda possa se beneficiar, né, de algum mas processo. Ali o jogo de perdas e ganhos sempre acontece. Olha, deixa eu receber o meu amigo Lênio Streck, que está aqui. Acabou de escrever um artigo magnífico para a Folha de São Paulo. Lênio, meu querido, tudo bom com o senhor? O senhor está bem? Tudo bem. E aí, Aldo? Tudo bem. Estive ali em Porto Alegre na sexta-feira. Fizemos um ato lá no Salão de Atos da URGS. Eu estava viajando. Foi muito bom. O Lívio foi lá, foi muita gente e tal. O Lívio, eu falei lá no ato que, para mim, tem duas referências de liderança política que são republicanas, frugais, éticas e morais. O Lívio e o Pepe Mojica. Olívio Dutra, que acabou de fazer uma cirurgia e parece que foi tudo bem, né? Deixa eu trazer comentários aqui, antes de me despedir do Fornazieri e receber aqui definitivamente o Lênio. Valéria Couto, agora a missão é eleger Tarcísio para anistiá-los ou não? Aqui o Tardelli disse que não acredita que o Tarcísio, se por acaso o Tarcísio se eleger presidente, não vai quebrar tudo que for julgado. O Lênio vai falar um pouco disso para a gente também aqui tecnicamente. José Carlos Faria, Eduardo Bozo é contra a taxação da banana nanica. Que piada bonita essa, né? Eu estou aqui, realmente estou rindo muito, viu, Zé Carlos? Obrigado. Edson Antunes, a única chance do Bolsonaro é o bastão do Magno Malte. Trocadilhos, o Lênio aparece, os trocadilhos começam a aparecer aqui naturalmente. Sérgio Bernardo, o Boletim Fox é feito pelo Banco Central, eu tinha dito isso aqui anteriormente também, obrigado, querido. Gabriel Santa Rosa colaborando conosco. O Edson Antunes Fornazieri tem o mesmo discurso do Constantini? Bom, mesmo não, né, gente? Uma direção talvez aproximada. Tem que ir para o enfrentamento. Assim diz Genuíno também, o Zé Genuíno. Fornazieri, recado final para a comunidade. O que a gente tem que fazer, Fornazieri, para dar certo? Tem que fazer atividade política, se mobilizar, ter engajamento. Senão não adianta fazer discurso, esse que é o problema. A esquerda está acuada, está tipo um Rolando Lero que fica falando e não tem consequência. Desintelectualizar a esquerda? Você concordaria com isso? Não é desintelectualizar. A intelectualização tem que andar junto com a militância, com a atividade. São duas coisas que são complementares, preferencialmente. Mas tem que ter ativismo, gente. A gente esqueceu. A gente acha uma coisa assim, ativismo, essa coisa da direita, né? Que a gente não quer mais fazer, né, Aldo? Eu sou partidário também de alguns liberais consequentes. Por exemplo, Tocqueville dizia que a liberdade está na atividade. Você não é livre se você não é ativo. Aldo Fornazieri dando recado aqui no Giro das 11. Obrigado, viu, Aldo? Boa semana. Aldo, você está com um sorriso no rosto, Aldo. Não sei por quê, viu? Que sorriso é esse? Olha os olhos dele, Lênio. Talvez por eu ter terminado de dar uma aula e desejar que os alunos se sintam sintam um mal-estar e do mal-estar que a gente reage. Tá bom, querido Aldo. Um abraço para você. Obrigado, grande abraço, Lênio.